Fala pessoal do canal Casal com Juros! Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da nossa carteira Além do INSS. E esse episódio está muito bom. Você vai ver na prática a gente utiliza o Banco Inter como uma corretora dessa nossa carteira e a gente escolhe ali os ativos, a gente faz as compras e você vai ver. Os dividendos, eles são uma coisa divina. É ali o seu dinheiro trabalhando por você e você evoluindo, conseguindo ali progredir de vida, sabendo que tem ali o seu dinheiro que está gerando uma renda passiva. A renda passiva é quando você adquire esse dinheiro sem precisar trabalhar, é o dinheiro trabalhando por você. Os dividendos e os rendimentos do dinheiro têm mudado a nossa vida e a gente quer convencer você que também é possível mudar a sua vida, e para isso a gente escolheu o valor de R$300 por mês, que é um valor acessível, que todos podem investir. Então venha ver com a gente aqui no Investidor 10 como ficou nossa carteira e como é que a gente está aplicando esse dinheiro. Já pega aí uma pipoquinha, uma Coca-Cola, senta no sofá e vem assistir aqui a gente. Vamos começar então olhando como está a nossa carteira. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Olhando aqui a nossa carteira, a gente consegue ver que a gente está com um patrimônio total de R$621, isso porque a gente já fez as aplicações agora do mês de outubro, e a gente está com lucro total de 2,56 centavos, o nosso ganho de capital está em R$1,81 e os dividendos recebidos foram de 75 centavos. Só que em relação a esses dividendos recebidos, a gente ainda não recebeu os dividendos do KNSC 11, que daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês na aba de proventos, que a gente vai receber no dia de amanhã. Olhando então a nossa evolução do patrimônio, a gente consegue ver ela aqui ao longo dos meses de setembro e outubro, e aqui a gente tem os ativos da nossa carteira. Essa nossa carteira, a gente então está começando a estruturar ela de forma que a gente tenha 40% do valor aplicado em renda fixa e 60% aplicado em fundos imobiliários. E por que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente, aplicando em fundos imobiliários, a gente tem um pagamento de proventos todo mês. Então, todo mês tem um dinheirinho caindo na nossa conta, que é o que traz felicidade pra gente. Ver o dinheiro gerando mais dinheiro. E no caso de ações, o que acontece? As ações, elas pagam dividendos mais espaçados. Tem ações que pagam dividendos só uma vez por ano, tem outras que pagam 2 vezes por ano. Então, a gente não consegue ver esse efeito no começo tão grande dos proventos, quando a gente vai aplicar logo em ações. Por isso que a gente escolheu fundos imobiliários, porque o dinheiro já cai naquele mês e a gente já consegue aplicar aquele dinheiro junto com o dinheiro que a gente está colocando a mais na nossa carteira. Além disso, a gente tem essa distribuição aqui na nossa carteira, mas isso pensando em estruturar essa nossa carteira para a distribuição que a gente estabeleceu no vídeo passado, que a gente já trouxe aqui para vocês, que é o percentual de 14% em caixa, 40% em fundos imobiliários, 30% em ações que pagam dividendos, 15% no exterior e 1% em criptomoedas. E a gente vai organizando aqui ao longo do tempo essa nossa carteira para chegar nessa nossa alocação definida anteriormente. Indo aqui na aba de proventos, a gente consegue ver os proventos então que a gente recebeu esse mês. A gente recebeu os proventos do GARI, agora no dia 7/10, e a gente recebeu 75 centavos. E agora no dia 13/10, que é na segunda-feira, a gente tá gravando aqui no domingo, a gente vai receber mais 1,20 do KNSC 11. Então, a gente no total vai receber R$1,95 de dividendos nesse nosso primeiro mês. Talvez você olhe para esse valor e você pense, o que é R$2 de dividendos? Só que é muito mais do que um simples valor, é um significado que você vê ali que o dinheiro trabalhando por você. E esses dividendos aqui, eles significam o começo de uma bola de neve. Então, hoje a gente está recebendo R$2, daqui a pouco vai estar recebendo 15, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, e esses dividendos, então, eles vão crescendo. E é assim mesmo, né? Você se acostuma a receber esses dividendos e vai buscando aumentar os seus aportes para ter mais dividendos. Então, se você às vezes olhar para o valor de R$300 e achar pouco também, às vezes você pode colocar um valor maior para ir aumentando cada vez mais esses seus proventos recebidos. E outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui no Investidor 10, que eu vou fazer aqui com vocês, é criar metas. A nossa meta aqui é de receber R$30 de dividendos por mês, para daí a gente comprar as primeiras ações. Então, eu fui ali na parte de criar metas, aqui eu vou colocar a parte de FIs, vou tirar os outros que estão selecionados, vou deixar só FIs e vou colocar aqui R$30 e criar meta. E com isso, então, a gente consegue acompanhar o progresso dessa nossa meta. Então, a gente já atingiu 0,21%, mas ela vai crescendo ao longo do tempo. E olhando aqui os lançamentos, a gente consegue ver os lançamentos que a gente fez esse mês. Esse mês, a gente acabou comprando os mesmos ativos que a gente já tinha comprado antes. E a gente decidiu alocar nos mesmos ativos por quê? Porque a gente deu uma olhada em alguns fundos imobiliários e a gente viu que a cota muitas vezes já estava valorizada, sabe? Já estava num PVP ali próximo a 1, então a gente ficou com um pezinho meio atrás de comprar nesse momento. E também comprar um ativo novo exige muito estudo, exige a gente buscar informações nos relatórios, e a gente também aqui tá corrido também, a gente tem o nosso trabalho, então a gente alocou nos mesmos ativos, porque são os ativos já que a gente já conhece, a gente já tinha estudado, e também às vezes é interessante
interessante você focar em menos ativos e você conseguir realmente ter o controle desses ativos do que você comprar vários ativos e não conseguir fazer o acompanhamento desses ativos. Então, essa foi a nossa opção por ter investido de novo no KNSC 11 e no GARI 11. E agora o Caio vai falar um pouquinho dos relatórios para vocês. Então agora eu estou aqui gravando a tela para vocês darem uma olhada nos relatórios gerenciais. Como a Letiane falou, quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você precisa acompanhar o que é que a gestão está fazendo. Você precisa entrar no relatório gerencial e entender qual é o portfólio, quais são os imóveis que o fundo tem, para quem o fundo está emprestando dinheiro, a que taxa, porque você precisa concordar com o caminho que a gestão está levando o fundo. Se você não concordar com o que a gestão está fazendo, então é o momento de você sair desse fundo e entrar em um outro fundo. Mas, a quinta série agora falou muito alto, né? Mas vamos deixar essa parte, vamos analisar aqui então o GARI 11. Olhando aqui o relatório gerencial, a gente vê que ele tem um relatório bem completo, que é visualmente bem interessante. Ele divide aqui em capítulos para a gente conseguir ver bem aqui a visão do fundo. Aqui tem os principais números do fundo, que é bem interessante. Ele tem um valor patrimonial de 1,4 bilhões, ele tem um valor patrimonial por cota de 9,24, ou seja, ele está agora com o preço por cota abaixo do valor patrimonial. Então você que está comprando a cota, está comprando agora com desconto. Aqui eles têm as administradoras. Muita informação interessante aqui. Eu vou simplificar para vocês porque tem muita informação aqui. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre a venda de 10 imóveis que o fundo fez para o outro fundo chamado XPRI. Então, o fundo ele vendeu esses imóveis buscando diminuir a alavancagem. O que é alavancagem? É dívida, quando você tem uma dívida grande em relação ao patrimônio. Então, ele tentou diminuir a dívida comparada com o patrimônio que ele tem. Ele vendeu então 4 lojas do GPA, 6 lojas aqui do grupo Mateus, uma operação que teve um lucro estimado em 156 milhões e ao mesmo tempo reduziu a alavancagem em cerca de 357 milhões. Então, ponto positivo para o fundo. A única questão que a gente ficou com o pé atrás foi como é que essa operação foi estruturada, porque o fundo ele adquiriu cotas subordinadas do XPRI. Por quê? O que ele chama aqui de juros extremamente ásperos, ele entende que os juros agora no Brasil estão altos e que esses juros causaram a desvalorização dos imóveis e que eles querem se beneficiar de vendas futuras. Você pode ler aqui, beneficiar de vendas futuras com a futura venda desses imóveis a um preço mais interessante, porque eles entendem que vai ter um recuo dos juros e que vai haver uma reprecificação desses imóveis. Então ele quer ficar dentro dessa operação para o que ele chama de earnout, que é um ganho extra a mais no futuro. Então veja que a gente está aqui falando nesse vídeo com pessoas que estão começando a investir R$300 além do INSS e toda essa operação ele gera uma certa complexidade que às vezes a gente entende que poderia ser evitada pelo fundo. Mas a gestão quis realizar essa operação e entendeu que vai ser positiva. Eles entendem aqui que vai ter um aumento no valor patrimonial do fundo entre 60 e 80 milhões e vai aumentar o valor da cota de 42 a 50 centavos. Então aquele valor ali que a gente viu de 9,24, eles entendem que vai aumentar para 9,62, 9,74 o preço da cota. Não exatamente o preço, mas o valor patrimonial da cota. Então aqui eles têm várias outras informações importantes também que você sempre deve avaliar sobre os imóveis, sobre o portfólio, que aqui tem a projeção dos dividendos também, tudo isso tem que ser analisado. Agora vamos olhar do KNSC, que é um fundo de papel e ele empresta dinheiro, né? Então, o que é importante aqui no KNSC? Que ele tem uma parcela do patrimônio emprestado, o valor, com a remuneração média de IPCA mais 7,6%, que é uma remuneração bem interessante, com um prazo de 7,2 anos. A outra parcela que está em CDI, ela tem uma remuneração média de CDI mais 3,1% ao ano, com prazo médio de 3,7% ao ano. Com prazo médio de 3,7 anos. Que é interessante, tendo em vista que o CDI tende a cair. Aqui ele explica em relação aqui a taxa média, que a gente tinha falado, ele fala sobre o valor da cota, aqui tem um gráfico mostrando o valor da cota em relação ao valor do mercado. Ele também mostra aqui a distribuição de dividendos, que está em 10 centavos por cota, o resultado aqui. E a outra parte que é mais importante que eu quero mostrar para vocês, que é para quem o fundo está emprestando esse dinheiro. Então, aqui ele mostra quem é o devedor. Está vendo aqui? Devedor imobiliário, qual é a empresa que está devendo ao fundo, e a porcentagem da carteira. Esse aqui, por exemplo, tem 3,4, 3,3, e quanto mais diluído o fundo e quanto melhor a qualidade desses credores, mais interessante é o fundo. Então você vê aqui que entre os 13 e 12 principais devedores do fundo, você não consegue atingir nem 30% da carteira. Então está um fundo bem diversificado, que é ponto positivo para o Kinea. Então é isso, galera. A gente mostrou nesse vídeo aqui como está a nossa carteira além do INSS. Esse foi o nosso episódio 2. A gente já tem cerca de R$600 investidos. E o que a gente quer destacar aqui com esse vídeo que a gente está trazendo, que o importante é na hora que você vai investir, é você investir com uma estratégia. E também que você invista de forma recorrente, que você faça os seus aportes todos os meses, porque isso que vai fazer o seu patrimônio crescer, vai trazer esse efeito bola de neve. Como a gente já montou aqui para vocês a nossa meta dentro do Investidor 10,
processo. E eu quero ressaltar de novo, a nossa meta aqui é de conseguir R$30 por mês, para daí começar a investir em ações. A gente estima mais ou menos que vai demorar 1 ano até a gente chegar lá, mas com inteligência, eu acho que a gente conseguindo fazer as nossas alocações de uma forma organizada e buscando os melhores ativos, a gente vai conseguir chegar lá antes, mas vamos ver. E a gente quer também saber de vocês, como vocês têm feito seus aportes, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, porque isso vai ajudar a fazer com que o vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas tenham essa consciência de começar a investir. E por hoje era isso que a gente queria trazer aqui para vocês. A gente planejou aqui esse conteúdo, ficou muito legal. Se você aprendeu alguma coisa nova, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai gostar de saber o que vocês têm para falar pra gente. E até a próxima e forte abraço!